A gente gerou energia suficiente para energizar 1,4 milhões de residências. Isso é gigantesco. E também conseguiu captar mais de 2 bilhões de dólares em recursos financeiros. Só demonstra trabalho, agilidade interno, né, das equipes. Bom, eu sou Raquel Azevedo, sou gerente sênior de sustentabilidade aqui na Atlas. Trabalho há 8 anos na companhia, estou aqui desde o dia 1 e me sinto cada dia mais orgulhosa e animada para contar a jornada de trabalho que temos tido durante todos esses anos. Bom, para a Atlas, a gente acredita muito que o progresso é para todo mundo, então ser um vizinho responsável e também apoiar todas as comunidades que estão ao nosso redor é parte do que a gente faz no nosso dia a dia. Acredito que não só as comunidades, mas também local suppliers, também toda a parte de governos e órgãos ambientais que né, geram as licenças para a gente poder operar, construir os nossos projetos. A gente trabalha muito mão a mão com todos eles. Tem sido, claro, um desafio, né, do ponto de vista de comunidades distintas, localidades diversas, mas também é o ponto de partida para a gente evoluir cada vez mais, entender e conseguir escutar e responder à altura do que os nossos vizinhos merecem. Acho que do ponto de vista do trabalho em si, claro, além de todas as matrizes, estudos sociais prévios aos projetos, etc., tudo isso é informação muito relevante para a gente na hora que a gente entra numa nova localidade, né? A gente tem um portfólio estabelecido de ações socioambientais, mas que consegue conversar diretamente com necessidades distintas. Acho que um dos exemplos que a gente tem que tem sido mais highlight que a gente faz desde 2020 é o programa de mão de obra feminina. Ele é um programa que acontece em todas as nossas construções, independente da localidade, e as adaptações são feitas à medida do que a gente entende do território e das práticas que são executadas para cada projeto. Nós temos um mecanismo de queixas, né, que a gente chama de grievance mechanism, que funciona desde a fase de construção até a fase de operação dos projetos, onde qualquer pessoa pode entrar em contato conosco. Claro que o volume de quantidade de mensagens que a gente recebe durante a construção é maior, porque outras coisas estão acontecendo, né? Durante a fase de operação, o fluxo fica um pouco menor, mas ainda assim acontece. E sobre esse trabalho, o que a gente quer mais demonstrar, não só para as comunidades, mas também para os trabalhadores que estão trabalhando no projeto, é que estamos ali e estamos super dispostos a trabalhar em conjunto e a entender o que eles querem falar para a gente. Seja perguntas sobre empregos, seja questões sobre o caminhão passou por aqui e não sei, a estrada parece meio torta, qualquer coisa. E eu acho que tudo isso é dado, se transforma em dado, na verdade, para a gente conseguir não só perceber as tendências dos projetos. Então a gente consegue entender que durante a fase de construção as tendências, as reclamações são um pouco relacionadas à poeira, a quantidade de pessoas passando na rua, e um pouco mais na fase de operação essa tendência cai, mas vira uma tendência mais de, olha, a gente pode trabalhar em conjunto, numa parceria de um projeto social com a comunidade, etc. Então isso ajuda a gente a prever essas tendências e já se antecipar a elas, né, durante a construção, e também ajuda, eu creio, a comunidade e, né, aos nossos vizinhos, a eles entenderem muito mais do trabalho e do processo que a gente faz, ou do processo que é construir um parque solar, um parque de baterias, né, porque também é isso, tecnologias novas para todo mundo, principalmente para regiões que são mais distantes, ou que não conhecem tanto da tecnologia de energias renováveis em si. Então, é isso, nos ajuda a entender as tendências e trabalhá-la em conjunto, e ajuda a todo mundo a entender um pouco mais da importância da transição energética para o planeta.
Acho que eu sou muito orgulhosa do trabalho que a gente tem, que a gente faz como companhia. Eu sempre fico muito surpresa ao final do ciclo de reporte, da quantidade de trabalho que a gente consegue executar num ano, né? Sendo uma equipe que no final do dia é um pouco mais, não é uma equipe tão grande assim, mas que realiza muita coisa. Como a gente não tem nenhuma obrigatoriedade legal de fazer um relatório desta magnitude, né? Porque é um documento super grande. O que a gente sempre toma em consideração é a diversidade de pessoas que vão ler esse documento. Claro que tem a parte corporativa do documento, que segue frameworks, segue estándares internacionais, que está contemplada no relatório, claro que sim. Então, investidores, bancos vão direto na informação que eles geralmente veem, e ali tem o index para eles, mas do ponto de vista de narrativa e de contar a história, a gente faz esse dado ser mais acessível a todo tipo de linguagem, a todo tipo de stakeholder que vai ler esse documento. Então, qualquer pessoa, seja o nosso colaborador interno dentro da companhia ou algum membro de comunidade, quando lê, se vê refletido ali, não só através das fotos, mas também das histórias que a gente está contando de como o trabalho foi executado durante o ano. A gente tem um histórico de não só clientes, mas parceiros de trabalho, stakeholders, contractors, etc., que voltam a trabalhar conosco. Eu acho que é porque isso, a gente faz essa autoavaliação e entende o que precisa ser trabalhado na gente e o que a gente precisa também capacitar o externo para que todos tenham as melhores práticas do mercado. Eu acho que é isso. Não sei se existe muita transparência no mercado ou se existe pouca transparência no mercado. O que eu posso falar da gente é que a gente sempre entende que é melhor a gente contar a história do nosso ponto de vista, de como estamos progredindo e melhorando e sendo companhia responsável, não só com o meio ambiente, mas com todos os outros stakeholders, do que se resguardar num véu que não existe ou que é muito frágil, né? Então, eu acho que isso, assim, a gente nunca teve nenhum backlash, assim, dizendo de, não, vocês estão contando demais ou falando muito. Muito pelo contrário, assim a gente aprende e também deixa um exemplo de como ultrapassar algum tipo de desafio. Somos um negócio sustentável, a gente trabalha com transição energética, mas qualquer outro tipo de negócio pode ser sustentável nos seus processos, na maneira de fazer aliança, na maneira de elevar capacidades, na maneira de tratar o seu funcionário. Então, tudo é sustentabilidade no final do dia. E isso é muito interessante porque quando a gente olha para a sustentabilidade corporativa, existe toda uma inteligência de mercado para se aproximar de parceiros, de clientes, etc. Então, aqui na Atlas especificamente, a gente consegue fazer uma avaliação de setores, de clientes, para entender quais são as necessidades deles e metas, além da parte de transição energética, porque como a gente sempre faz muito mais, a gente tem uma capacidade de conseguir trabalhar em conjunto em outras vias, em outras frentes, seja por iniciativa social privada, seja por questões de diversidade, seja por pontos específicos de saúde e segurança. Toda empresa, no final das contas, tem alguma meta ou gostaria de trabalhar com alguma coisa que fosse além do seu negócio. E isso a gente consegue fazer essa avaliação interna e propor alianças específicas durante projetos, etc. Então, eu acho que a nossa avaliação em termos de setores de mercado a gente vai se posicionar como sendo a melhor opção para esses clientes e para esses parceiros, não só na questão da transição energética, mas também em aumentar a capacidade de todos, nossa e deles, em atingir outras metas que são boas para o planeta, para o negócio e para as pessoas. Então, é sempre essa a nossa visão de trabalho. A gente gerou energia suficiente para energizar 1,4 milhões de residências. Isso é gigantesco, é muito grande. E também conseguiu captar mais de 2 bilhões de dólares em recursos financeiros, seja em financiamentos, em produtos financeiros no geral. E isso
só demonstra trabalho, agilidade interno, né, das equipes, mas também demonstrando isso fisicamente nos projetos que estão construídos. Então, isso é gigante, a gente faz muita coisa, eu fico sempre muito orgulhosa e bem impressionada. Eu não acho que é só a questão de sustentabilidade, eu acho que é como a gente se porta como um todo, como companhia, que abre portas, tem aberto portas para a gente em todos os tipos de mercado, em inovação em transições financeiras, em inovações de tecnologias, como agora esse ano, 2024, a gente reportou no nosso documento sobre a tecnologia BES. Então, eu acredito que não é só uma área ou uma ação específica, é como a Atlas se comporta como companhia que eleva a gente e faz a gente ter essas portas abertas. Claro que também foi um processo, né? Mas isso é trabalho e esforço de todas as áreas e de nós todos como companhia. Eu gostaria de ver uma forma inovadora de contar as histórias. Acho que esse é o que eu mais desejo para o próximo ciclo de reporte, que a gente consiga evoluir a maneira de contar a nossa história pela sustentabilidade durante o ano.